Em 1º de março de 1962, em um casebre, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, nasceu um pequeno menino, filho de Agenor Gomes Vital e Ailza Cardoso Vital, numa fazenda que pertencia ao meu avô, José Vital da Silva, e a minha avó chamava Maria Gomes Vital. O que acontece? Esse menino nasce ali, segundo os meus pais diziam, porque eles já foram a óbito, que quando eu era pequenininho, que eles falam que eu era engraçadinho, né? Era um menino ágil, esperto, inteligente e surpreendia eles. Segundo a minha mãe e o meu pai diziam a mim, que nós morávamos naquele lugarzinho pobre, eles tinham uma roça próximo à casa, né? E que antes que o tempo amanhecesse, quando estava começando a clarear, diz que eu já tinha levantado da cama, ido na roça, pegado as espigas de milho, eu pequenininho, e chegava em cima deles, deitado na cama, jogando as espigas de milho em cima deles, né? E segundo eles, eu chamava a atenção deles na minha forma de agir como menino pequeno. Mas será o que estava acontecendo no berço deles, sem eles saberem, né? E eu também, sem saber de nada, quando eu estava mais ou menos com 7 para 8 anos de idade, eles tinham um pomar, né, do meu finado avô, né? O meu avô tinha feito um pomar, ali tinha vários pés de jaca, jaqueiras, tinha mexerica, que uns chamam de tangerina, né? E, na verdade, era uma chácara. Ali era um pomar que eles tinham feito na fazenda. E eu, embaixo daquela jaqueira, eu me recordo certinho, não foge da minha memória o que aconteceu naquele tempo. Eu lembro coisas quando eu tinha 5 anos de idade. É coisas assim de impressionar, mas eu não tenho culpa de eu ser assim. Aí o que acontece? Embaixo daquela jaqueira eu olhava para o tempo, olhava para cima, o firmamento, as florestas. Eu admirava tudo aquilo e eu sentia dentro de mim um profundo desejo que vinha de dentro, de abraçar, de beijar, de carinhar quem criou tudo isso. Eu tinha um desejo profundo, Sara. Eu ficava assim, um menino de 6 para 7, 8 anos, não lembro direito a data. Eu sei que era essa fase aí, de menino mesmo. E aí, mas os demais meninos, será que são assim? Fica a pergunta no ar. Será que tinha algo de impressionar o mundo, de revolucionar o mundo inteiro comigo e nem eu mesmo sabia? De 15 para 16 anos, o meu pai veio a óbito. Eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Primeiro eu nasci no berço católico, meus pais eram católicos, né? Minha mãe, meu pai. Eu cheguei a rezar terço de joelho no presépio em 25 de dezembro, né? Eu era católico, ia para a igreja católica e tal. Eu já fiz profissão, que é o cúmulo dos cúmulos, né? Carregar pedra na cabeça, subir morro, tal. Aí o que acontece? Com 15 para 16 anos, meu pai veio a óbito, eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Porque para você que não tem um certo conhecimento, há uma malandragem, uma pilantragem, uma roubalheira, uma montagem satânica para roubar o povo,
Primeiro, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Belém. Qual é a origem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Belém e qual é a origem da Igreja Cristã no Brasil? Vamos lá. Vieram dois homens da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Daniel Berg e Guinaving. Eles chegaram no Belém do Pará, dois homens, e ali eles começaram essa evangelização deles. Tá. Isso foi em 1910. Quando foi em 1911, eles inauguraram a primeira igreja deles ali, aquela igrejinha entre quatro paredes ali, pouquinhas pessoas. Só que aí, logo em seguida, eles divergiram, se desentenderam. E aí abriram um do outro. Um virou cristão no Brasil e o outro Assembleia de Deus. Aí a cristã no Brasil, com todo carinho e respeito, porque tem várias pessoas boas dentro da Igreja Cristã do Brasil, assim como também tem na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? É uma máfia. Eu conheço a máfia. Eu conheço a cristã no Brasil ao pé da letra. Como conheço a Assembleia de Deus ao pé da letra, como conheço a Testemunha de Jeová ao pé da letra. Qual é o fundador da Igreja Testemunha de Jeová? Charles Taze Russell. Também nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e fundou a Igreja Testemunha de Jeová. Estou no Brasil. Testemunha de Jeová. Charles Taze Russell fundou a Igreja Testemunha de Jeová. Tá? Mas como Jeová, Testemunha de Jeová, mas como? Se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e Israel, onde nasceu o Messias, não tem J até hoje? Na leitura, a literatura original, sabe, é o aramaico, depois hebraico. Que arameu e hebreu, libanês, judeu, aquele povo ali é o mesmo povo. O povo não sabe disso. Abraão era judeu, era arameu, é o mesmo povo. O povo é cego. Quem são hoje, por exemplo, os árabes? Os árabes são os filhos de Abraão. Quem são os judeus? Os filhos de Abraão. Quem são os arameus? Os filhos de Abraão. O povo hebreu, que eles falam judeu, é os filhos de Abraão com Sara. O povo árabe é os filhos de Abraão com Agar. Todo esse povo é o mesmo povo. Porém, Yahweh tem um projeto de salvar todas as nações, independente de clero. Yahweh criou imensidões de pessoas. Só que Satanás tem algo profundo aí que eu nunca quis soltar concernente a Satanás. O povo não sabe quem é Satanás. Sabe nada? Eu sei. Satanás não é do jeito que o povo está dizendo aí. Não, eu conheço Satanás. Ele é além da sua imaginação. Satanás não é umzinho, não. É tanto que ele conseguiu dominar esse mundo todo aqui e está governando. Como é que ele é umzinho qualquer? Quem está no poder hoje, governando? Poder legislativo, executivo de todos os países? Satanás. E todas as pessoas que estão no poder pertencem a mim.
E querendo ou não, acreditando ou não, vocês vão depender da minha pessoa. Não estou inventando. Vocês acham que essa mulher aqui casou comigo porque ela é bonita, porque eu interessei nela? Não. Não. Eu nem sabia que ela era Sara. Não. Quando Yahweh me mostrou, eu fiquei abalado. Então tá, voltando o começo. Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Porque começou em Belém do Pará em 2010. Em 2011, ou em 1910. Em 1911 inauguraram a primeira igreja. Tá. Mas aí, por causa disso aqui, Assembleia de Deus foi se abrindo outras assembleias dentro dela. Aí vem Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. O presidente dela, Manuel Ferreira, do Rio de Janeiro. Será que o Juarez sabe as coisas? Sabe sim. Tá. Aí, mas vem demais. Assembleia de Deus, Ministério de Missão, já é outra. Outro ministério, por quê? Por causa da tesouraria, quer ser presidente, vice-presidente e comandar o dinheiro, aí vai. Depois, Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Eu tive nela, tá? Eu fui lá em Santos, na sede dela. Inclusive, eles me convidaram, eles tinham uma coisa comigo, que me levaram numa reunião onde só poderia participar os grandões. E lá eu fiquei surpreso com o que eu vi. Que eu não vou contar para vocês aqui. É estarrecedor, é de arrepiar os cabelos. Os membros inocentes não sabem de nada. São pessoas simples, bem intencionadas, que estão lá dentro, sem saber o que está acontecendo. O emblema da Assembleia de Deus é satânico. O povo não sabe. Como das demais entidades religiosas. Aí inventaram Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Suzano. Ué? Suzano. Não, e tem mais, e foi inventando mais. Eu não vou citar todos aqui não, é uma imensidão. Tem Batista, né? Malandragem, pilantragem, roubalheira, enganação, bandidagem. E aí, dessa Assembleia de Deus foi saindo outras igrejas. A Deus e Amor, por exemplo. O missionário Davi Miranda, eu vi ele pregar ao vivo lá na rodoviária do Mistério, do Glicério em São Paulo. Eu estive lá. Ué, mas esse homem tão simples assim rodou tudo. Era obreiro da Assembleia de Deus. Saiu para poder montar dele, para ganhar o dia dele. Que daí os outros pastores estavam pegando. Eu tenho que pegar também, mas para pegar eu tenho que abrir o ministério. Manuel de Melo, Igreja o Brasil para Cristo. Quem era o Manuel de Melo? Já foi para as Quicuia, tanto Manuel de Melo como Davi Miranda. Tá. Mas quem era Manuel de Melo? O famoso Manuel de Melo. Eu tive na igreja sede de Manuel de Melo, lá na Pompeia, no Matarazzo, em São Paulo. Será que eu conheço? Ou eu estou inventando? A capital maior do Brasil é São Paulo. Eu já andei em São Paulo de trem, de metrô, a pé De carro. e de carro próprio. Eu comprei no centro de São Paulo, no Brás, 11 anos. Eu tinha loja, primeiro eu comecei como camelô, lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Primeiro eu fui solteiro para São Paulo. Trabalhei no centro de São Paulo. Eu conheço o centro de São Paulo. Eu saía de São Miguel Paulista. Tá? Eu morei no Jardim Maia. Conheço o Jardim Helena. Eu conheço São Paulo.
é lógico, conhecer São Paulo ao pé da letra ninguém conhece. Mas eu tenho um amplo conhecimento da cidade de São Paulo. Então, eu saía, levantava de madrugada, tá? Para pegar um ônibus até Jardim, até São Miguel Paulista, depois pegava um trem que era igual sardinha na lata para ir para o Brás, ou para ir para o Parque Dom Pedro. Tá? E às vezes eu ia de ônibus, pegava um ônibus e ia direto ao Parque Dom Pedro. Descia no Parque Dom Pedro, subia ali, chegava na Praça da Sé, passava a Praça João Mendes, trabalhei primeiro na Rua Conselheiro Furtado. Depois passei a trabalhar na Rua da Glória, primeiro na Rua da Glória, depois Rua Conselheiro Furtado. Depois eu saí dali, fui para Guarulhos. Depois do bairro dos Pimenta, a entrada da Água Chata, trabalhei na fábrica de doces Neuza Limitada. Mas por que eu teria que passar por tudo isso? Agora, como vendedor ambulante, eu conheço São Paulo, conheço a Estação da Luz, conheço 9 de Julho, Liberdade, que é o centro de São Paulo, né? Conheço Rodoviária do Glicério, eu conheço o Brás, as ruas do Brás. Uma vez, Sara, eu fui num ônibus de excursão, no ônibus de linha. Às vezes eu ia de ônibus de excursão, depois eu ia de ônibus de linha, e às vezes eu ia, com o tempo eu consegui comprar carro, passei de carro próprio para São Paulo. Tá. Uma vez eu fui num ônibus de linha para São Paulo. Quando eu desci, umas mulheres que tinham vindo lá de São Sebastião, de onde eu tinha vindo, perguntaram para mim assim, como é que eu faço para ir para o Brás? Eu falei, olha, eu estou indo para lá. Se vocês não se importarem, querer me acompanhar. Ou, se você fizer isso com nós, a gente agradece. Então vamos mesmo. Duas mulheres. Aí chegou lá, nós tínhamos descido na rodoviária do Tietê, né? Aí lá na rodoviária do Tietê, a gente entra, aí eu falei para elas, vamos pegar o metrô pro Brás. Aí nós pegamos o metrô Corinthians, né? Pegamos o metrô Corinthians, eu sei tudo de cor, sabe? Eu não esqueço nada, né? Aí, lá embaixo, quando desce na Praça da Sé, mas já lá embaixo, por dentro do chão. E depois retornando, lá dentro, eu falei, vamos pegar aqui, nós temos que ficar na bilheteria comprar. Nós vamos agora mudar, nós vamos pegar sentido Brás. Só que aonde eu vou descer no Brás, nós vamos andar uns 2 quilômetros ou mais a pé. Tá? É um trecho longo, vou andar a pé. Para chegar no Brás. Eu falei, não tem problema não. Eu vou por uma rota aqui que muita gente não anda nela. Tá. Quando chegou no Brás, elas perguntaram para mim assim. Eu falei assim, para onde vocês querem ir? Nós queremos ir para tal lugar, assim, assim, ó. Falei, você pega aqui assim, assim, tantos quarteirão, você faz assim, assim, depois tantos quarteirão, você faz assim, assim, depois assim, assim, você vai chegar lá. Elas perguntaram para mim assim, você mora aqui? Falei, não, eu moro lá em São Sebastião. Nós já estávamos perplexos de você chegar até aqui sem perguntar nada para ninguém. E agora você nos dá o destino para nós ter que ir. Será que é por acaso? Será que é por acaso que eu rodo todo o Brasil e não me enrolo, não me embaraço em lugar nenhum? Será que tem alguém me guiando ou eu sou sabido? Eu não sou sabido. Eu não sou sábio. Não. E Alva? Quem é no mundo que consegue pegar um violão, cantar e tocar sem ter a música? Fala pra mim! Desafio os cantores do Brasil! Provo pra vocês, eu não canto uma não, eu canto 10, 20 na frente de vocês sem ter a música. Eu mando vocês procurar a palavra que você quer, que vocês quiserem que eu falo. Oh, como é que é o nome da tua mãe? Como é que é o nome da tua filha? Pá, tá, isso é o cântico. Tô inventando. Fala uma palavra aí, Sara, pra sair o cântico. Qualquer palavra. Ah, tem um colchão aqui, ó.
Esse colchão aqui, ele é enchido na energia. Né? É. Dá um código. Enchido na energia. Oh, minha amiga Sara, quero te relatar, também a você que está a me gravar. Eu vou pelo mundo, vou viajar, a Sara na minha companhia, a mensagem a levar. Vamos adiante, temos que trabalhar, e algo é precioso e me mandou pra cá. Nas nossas viagens, às vezes temos que parar em um cochoado, às vezes temos que deitar. Deitamos e repousamos em um colchão e um cobertor para nos ajudar. E algo é precioso me enviou para cá, querendo ou não, a população de mim vai precisar. Sara! Sim. Eu tenho, Sara, 100% de certeza que não tem umzinho nesse mundo que não vai precisar de mim. Eu acredito sim, também tenho 100% de certeza. Sara, eu estou segurando, Sara. Já foi me dado o direito de arrancar. Só que eu estou tendo paciência com a população. Sara! Se eu ficar aonde eu sei que eu tenho que ficar, as pessoas vão começar a cair na minha frente. Se eu pôr a mão nelas, eles estão brincando com fogo, Sara! Estão brincando com fogo! Só como a gente não quer o mal de ninguém, a gente não quer ver, a gente tem paciência para ver se as pessoas acordam. Só que vem vindo algo forte aí de impressionar. Pode falar, Sara. Ontem tive uma experiência ontem, com mulheres. E uma daquelas mulheres, ela dizia que eu sou bonita. Mas eu precisava de umas instruções. E aí é tipo um retoque. E eu fui analisar, quando cheguei aqui, eu fui analisar. O retoque que eu preciso não é material. Eu preciso deixar de ir no vaso para voltar à minha posição. Eu preciso deixar de ainda alimentar-me de coisas desse mundo. Eu preciso tomar um banho para voltar a ser Sara de verdade. Esse é o retoque. Sara, eu fiz um teste essa semana nas águas. Você não tem nem ideia. Eu fiz um teste nas águas, estou testando tudo. Sara, eu não preciso de comer. É verdadeiro? Eu não preciso de tomar água, tá, Sara? É verdadeiro? Eu estou fazendo uma vista grossa aí, tendo paciência, tendo calma, Sara. Coitado de quem está me criticando, Sara. Eles não têm nem ideia. O que acontece? Yalvo é energia. E fogo. Yalvo é fogo, que não é esse fogo de palha, fogo de querosene. Yalvo é poder. E eu fui colocado no mundo para descer as partes mais baixas, para depois representar Yalvo. Colocaram lá em João, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Observa! Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia. Mentira. No princípio era Yalvo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Yalvo. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens.
Será que você entendeu? Eu entendi. Se você for uma pessoa guiada por Yahweh, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu entendi, meu bem. O Messias vem no mundo de forma inesperada. Ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Uma geração são 100 anos, passa 100 anos, morreu todo mundo, o povo esperou em vão, não veio para ninguém. Aí vem outra geração. Prepara, senão você não sobe. Esperou tudo em vão, passou outros 100 anos, não veio para ninguém. Isso 2025 são 20 gerações, sabe quando ele vai vir dessa forma? Nunca! Não está escrito que ele vem de forma surpreendente? Não está vindo da forma que as pessoas esperam, está vindo por outro ângulo. O ângulo é inesperado, não está dito que é inesperado? E como é que vocês duvidam? Dois estão no campo. Um será levado e deixado o outro. Aí você pergunta para esses pastores cegos, quem são os dois? Você e sua mulher. Sua mulher estava preparada, foi, você não estava, ficou, e Yahweh me mostrou. Não, isso é mentira. Os dois é você, Juarez. Quando o homem ou quando a mulher morre, o corpo fica no túmulo e ela sai do corpo e vai para um outro lugar. Qual é o lugar? Vai depender do que ela plantou no mundo. O seu futuro depende da sua vida agora. Se você viver passando a perna nos outros, mentindo, enrolando, enganando, você vai ficar em más lençóis no futuro. Se você plantar o bem, trabalhar bem, respeitar e tal, lutar para fazer só o bem, Yahweh vai te levar para um bom lugar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos avante! Que assim seja. Ô, Sara, eu gosto de você. Também, meu bem.